Salve, salve, queridos alunos. Seja bem-vindo ao canal do Estudo da Física com o professor Jojo. E nessa videoaula nós vamos resolver exercícios referentes à força magnética. Na nossa videoaula de estudo das cargas elétricas em movimento em campos magnéticos sujeitas à ação da força magnética, a gente discutiu vários conceitos, dos quais o que eu chamo a atenção para essa aula é como calcular o módulo da força magnética, certo? Ou seja, o módulo da força magnética é calculado pelo carga da partícula, vezes a velocidade, vezes o módulo do campo magnético, vezes o seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. A força magnética ela vai ser nula quando a partícula ela estiver em repouso, então a velocidade dela é zero, ou ela vai ter a mesma direção e sentido do campo magnético, quando o ângulo entre a velocidade e o campo magnético for zero, ou quando ela tem a mesma direção e sentidos opostos, que é quando o ângulo entre a velocidade e o campo magnético for de 180 graus. Ela vai ser máxima quando o ângulo entre a velocidade e a força magnética for de 90 graus. E aí eu posso simplificar essa fórmula por essa aqui, que é a força magnética igual a carga vezes a velocidade vezes o módulo do campo magnético. Para me determinar a direção e o sentido da força magnética, eu uso a regra da mão direita espalmada ou a regra da mão esquerda, tudo bem? Lembrando que uma partícula carregada sobre a ação de um campo magnético está sujeita à força magnética, e essa força magnética ela fará o papel da força centrípeta. Então a partícula descreverá o movimento circular uniforme, cujo raio da trajetória é descrito por essa equação, ou seja, o raio é igual a massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético. E o período de movimento dessa partícula, nessa trajetória circular, é calculado como sendo 2 vezes o π vezes a massa, dividido pela carga vezes o módulo do campo magnético. Tudo bem? Então, com esses conceitos é que nós vamos trabalhar para resolver os exercícios. Então, vamos lá agora. A primeira pergunta é da Faculdade de Itajuba, vestibular de Medicina, que fala o seguinte: o item 1. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética? Então, ela sempre vai sofrer a ação de um campo magnético? Não. Por quê? Porque quando ela é nula, ela não tem ação sobre força magnética, certo? Então, existe situação que ela não tem ação magnética. Uma força elétrica submetida a um campo elétrico sofre sempre a ação de uma força elétrica? Sim, isso é verdade, tá? 3. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético sempre é perpendicular à velocidade da carga? Sim, tá ok? Então, o item 2 e o item 3 é verdadeiros, portanto, a alternativa letra D, tá ok? Vamos para a próxima pergunta. Bom, nesse momento eu vou pedir para você dar um pause no vídeo, leia a questão e tente resolver. Ok, você já voltou, né? Então vamos lá. Vamos ler comigo o enunciado. Um elétron num tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo com velocidade de 10 metros por segundo. Aplicando-se um campo de indução magnética de 2 telas paralelo ao eixo do tubo, a força magnética atua sobre o elétron vale quanto? Então olha só, pessoal, olha que interessante. Eu disse que eu tenho um tubo de raio catódico e que a velocidade dessa partícula é paralela ao eixo desse tubo. Só que olha quem que é paralela ao eixo desse tubo também. O campo magnético. Ó. O campo de indução magnética é paralelo a quem? Ao eixo do tubo também. Então, eu tenho o eixo do tubo e eu tenho a velocidade e tenho o campo magnético, ou seja, os dois são paralelos ao eixo do tubo. Então, se a velocidade é paralela ao eixo,
e o campo magnético também é paralelo ao eixo, obrigatoriamente a velocidade também é paralela ao campo magnético. E quando isso acontece, nós sabemos que a força magnética da partícula é nula, certo? Então, portanto, alternativa letra B. Nessa terceira questão, mais uma vez, vou pedir para você dar um pause no vídeo, leia a questão e tente resolver a questão. Ok, já voltamos, né? Eu espero que você tenha conseguido fazer. Vamos acompanhar a leitura comigo para resolver o exercício. Suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulomb seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 Tesla. Sendo de 60 graus o ângulo formado entre V e B, determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com velocidade igual a 5 vezes 10 a 3 metros por segundo. Bom, vamos tirar as informações então agora do texto após a leitura, né? A carga, ela é de 4 microcoulomb, ou seja, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, certo? Seja lançado num campo magnético B de 8 Tesla, tudo bem? O ângulo formado entre a velocidade e o campo é de 60 graus, e a velocidade é de 5 vezes 10 a 3 metros por segundo. O que ele quer que você determine? A força magnética, certo? Então vamos lá. Força magnética igual a QVB, seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Então, força magnética igual a carga, que é 4 vezes 10 a menos 6, velocidade 5 vezes 10 a terceira, o campo 8 e o seno do ângulo de 60 graus. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou resolver aqui o seno, tá? A gente sabe que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, tudo bem? Então vai ficar, ó, 4 vezes 10 a menos 6, vezes 5 vezes 10 a terceira vezes 8, vezes raiz de 3 sobre 2, tá? Vou isolar tudo que é número, tá? Aqui eu não posso esquecer que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, tá? Para nós fazer as contas. Então, a força magnética vai ser 4 vezes 5 vezes 8 vezes 1,7, tudo dividido por 2, vezes 10 a menos 6, mais 3. Então, fazendo essas contas, vai ficar, né? Ó, 4 vezes 5 é 20, certo? E 20 vezes 8, 160. Dividido por 2, dá 80. Então, vai ficar 80 vezes 1,7 vezes 10 a menos 3. Fazer essa multiplicaçãozinha aqui. Então, 80 vezes 1,7 é igual a 136 vezes 10 a menos 3. Vamos olhar lá a nossa alternativa, né? Então, veja que eu tenho 10 a menos 3 apenas nessa resposta aqui, certo? Só que para isso, ela tem que estar lá 1,4 e deu 136. Então, o que eu vou fazer? Vou transformar em 10 a menos 1. Então, para transformar em 10 a menos 1, eu preciso somar 2 aqui, então eu tenho que colocar vírgula aqui, né? Então, vai ficar 1,4 aproximado vezes 10 a menos 1. Então, 1,4 vezes 10 a menos 1 newton é a alternativa letra D do nosso problema, tá ok? Espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima questão. Mais uma vez, vou pedir para você dar aquele timezinho na nossa videoaula. Tenta fazer o exercício que já nós voltamos para ajudar a corrigir e ver se você acertou. Ok? Vamos lá? Ó, imagine que 0,12 newton seja a força que atua sobre uma carga elétrica com carga de 6 microcoulomb e lançada em uma região do campo magnético igual a 5 Tesla. Determine a velocidade dessa carga, supondo que o ângulo formado entre a velocidade e o campo seja de 30 graus. Então, vamos tirar as informações. Ó. A força magnética é de 0,12 newtons, certo? A carga,
6 microcoulomb, que é 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. O campo de 5 Tesla e o ângulo formado entre eles de 30 graus. Eu quero achar a velocidade. Então, força magnética igual a QVB, seno do ângulo. Então, 0,12 é igual a carga 6 vezes 10 a menos 6. A velocidade que eu quero saber, o B vale 5 e o seno de 30 graus, tá? Bom, vou resolver o seno primeiro. Seno de 30 graus é igual a meio. Vai ficar 0,12 é igual a 6 vezes 5 é 30, vezes 10 a menos 6, tá? Vezes 1, que é 1, dividido por 2, vezes a velocidade. Então, ó, vou passar o 2 multiplicando e o 30 dividindo. Minha velocidade vai ser 0,12 vezes 2, dividido por 30 vezes 10 a menos 6, certo? Bom, multiplicando aqui, nós temos que a velocidade é igual a 0,24 dividido por 30 vezes 10 a menos 6. Quando isso aqui for para cima, vai positivo. Então, minha velocidade é igual a 0,24 vezes 10 a sexta dividido por 30. Minha velocidade vai ser 24 com 4 zeros, dividido por 30, né? Eu resolvi essa potência. Cancela um zero com zero. 24 por 3 dá 8, com 3 zeros é 8.000 metros por segundo. Então, essa é a velocidade, ou seja, a alternativa letra C, né? Tenho certeza que você acertou essa questão também. Vamos para o próximo exercício. Bom, nesse exercício, vou pedir para você mais uma vez dar uma pausa no vídeo, tentar resolver ele. Ok, eu acho que você já conseguiu resolver. Vamos corrigir juntos. Um íon positivo de massa 2 vezes 10 a 26 kg e carga 2 vezes 10 a 20 coulomb é lançada pelo orifício A de um anteparo com velocidade de 5 vezes 10 a terceira metro por segundo, perpendicular ao campo magnético uniforme de intensidade de 1 Tesla, como ilustra a figura abaixo. Assinale o que for correto. No primeiro item, a força F é 1 vezes 10 a menos 16 newton que age sobre o íon e é perpendicular à velocidade? Bom, a gente já viu que a força magnética sempre é perpendicular ao plano formado pela velocidade e o campo magnético. Então, ela é perpendicular à velocidade. Sim, isso é verdade. Mas será que a força é 1 vezes 10 a menos 16? Como é que eu vou ver isso? Eu vou ter que fazer as contas. Então, vamos ver se o item 1 ele é verdadeiro. Então, a força magnética é igual a QVB, né? Carga, ele disse para mim que é 2 vezes 10 a menos 20. A velocidade, ele disse que é 5 vezes 10 a terceira. E o campo, ele disse que é 1. Bom, 2 vezes 5 é 10, vezes 1, vezes 10 a menos 20, mais 3. Então, a força magnética vai ser, bom, 10 vezes 1 é 10, vezes 10 a menos 17. Tira o zero, coloca mais 1 aqui, é 1 vezes 10 a menos 16 newtons. Então, sim, o item 1 é verdadeiro, beleza, né? O item 2. O íon descreve uma trajetória circular e atinge o ponto B situado a 10 milímetros de A. Bom, primeiro a gente tem que determinar a direção e o sentido da força magnética que age na partícula nesse campo magnético B de entrada. Tá? Bom, usando a regra da mão direita, né, nós temos que o campo magnético é de entrada, a velocidade é para cima, então a força magnética está na horizontal da direita para a esquerda. Isso vai fazer com que essa partícula faça um movimento trajetório circular assim, até sair no ponto B. Naturalmente, eu tenho o raio, né? E essa distância aqui, ó, do ponto B ao ponto A é o diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, para mim achar essa distância, se é 10 milímetros, que eu estou chamando de diâmetro, eu tenho que achar o raio. Então, o raio é justamente o diâmetro dividido por 2, tá? Então, quem que é o raio? Bom, o raio é a massa
vezes a velocidade dividido pela carga vezes B, isso é o diâmetro dividido por 2. O 2 passa multiplicando, nós temos que o diâmetro, então, é 2 vezes a massa vezes V, vezes QB. Então, o diâmetro vai ser 2 vezes a massa, que é 2 vezes 10 a menos 26. A velocidade é 5 vezes 10 a terceira, dividido pela carga, que é 2 vezes 10 a menos 20, e o campo, que é 1. Ó, corta 2 com 2, fica 2 vezes 2 é 5, dividido por 1 é 10. Então, o diâmetro é 10, vezes 10 a menos 26, mais 3, dividido por 10 a menos 20. Bom, então aqui vai ser que o diâmetro vai ser 10, vezes 10 a menos 23. O que está embaixo vai para cima, troca o sinal, então é mais 20, tá? Então o diâmetro vai ser 10 vezes 10 a menos 3 metros, certo? Só que ele deu em milímetro, então é só pegar e lembrar que 10 a menos 3 é o prefixo M, né, de milha, então o diâmetro é 10 milímetros. Então, ele está correta a resposta 2 também, tudo bem? Bom, vamos para o item 4. O íon descreve uma trajetória parabólica? Não. Apesar do professor ter feito o desenho meio ruim, é sempre uma circunferência, é um movimento circular uniforme, certo? 8. O íon descreve uma trajetória circular? Ele não descreve uma trajetória circular, é uma trajetória circular uniforme. Ela só vai ser linear se ela não tivesse a ação da força magnética, ou a força magnética, ou a força atuante da partícula resultante fosse nula. Então teria que ter uma outra força agindo na partícula que cancelasse a força magnética. Como não tem, então ela não pode ser uma trajetória linear. 16. O íon descreve uma trajetória parabólica? De novo, né? Não pode ser parabólica, tem que ser circular uniforme. Então, a nossa somatória é o item 1 somado com o item 2. Então, a somatória vale 3, tá? Essa é a resposta desse exercício. Eu espero que você tenha conseguido fazer. Vamos para o próximo exercício. Novamente, dá aquela pausa no vídeo, tenta fazer o exercício. Já eu ajudo você a corrigir o que você fez. Ok, vamos lá, olha só. Vamos ler aqui o enunciado junto para tirar as informações do exercício. Uma partícula de massa de 20 mg e carga de 400 microcoulomb em movimento circular uniforme na presença de um campo magnético Tesla, campo magnético B igual a 10 Tesla, tem velocidade escalar V igual a 5 metros por segundo. Considere que o movimento ocorre no vácuo e que a ação da força-peso é desprezível em relação à força magnética que atua na partícula. Calcule o raio da trajetória circular em centímetros. Então vamos lá. Eu quero o raio, certo? Para isso vamos tirar as informações. O que eu tenho? Eu tenho a massa da partícula, que vale 20 miligramas. Não pode ser em miligramas, tem que ser em quilogramas. Então, se você lembra da nossa tabela de conversão, para mim transformar de miligramas para quiligramas, para quilograma, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 6, e aí eu tenho quilograma. Perfeito. Tá? A carga é igual a 400 microcoulomb, que é 400 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tá? A velocidade é 5 e o B é igual a 10 Tesla. Então, o raio é a massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético. A massa é 20 vezes 10 a menos 6. A velocidade é 5, divide pela carga, que é 400 vezes 10 a menos 6. E o campo, que é igual a 10. Então, olha só. Vou cortar 10 a menos 6 com 10 a menos 6 aqui. 20 vezes 5 é 100. E 400 vezes 10 é 4.000. Então, ó, corta um zero de cima com o de baixo, um zero de cima com o de baixo. Nós temos que o raio é igual a 1 sobre 40, ou seja, 0,025 metros, tá? E aí ele pediu para mim achar em centímetros, tá? Então, para mim calcular, transformar de metro para centímetro, basta eu multiplicar por 100. Então, o raio
é igual a 2,5 centímetros, ok? Essa é a resposta. Tenho certeza que você acertou também essa questão. Nossa última questão, então, da nossa videoaula de hoje. Peço para você fazer o mesmo esquema, dá um pause no vídeo aí, faça a leitura, tente fazer o exercício. Bom, vamos lá, já deve ter dado tempo de você resolver, vamos fazer a correção junto. Acompanhe a leitura comigo do problema aqui. Uma partícula de carga 4 vezes 10 a menos 18 coulomb e massa 2 vezes 10 a menos 26 kg penetra ortogonalmente numa região de um campo magnético uniforme, intensidade B igual a 10.003 Tesla, com velocidade V igual a 10 a 5 metros por segundo. O raio da órbita descrita pela partícula é de quanto? Bom, não se preocupe, tá? É facinho o exercício, ele quer achar o raio, mas tem uma palavra aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Ele colocou uma palavra aqui no texto que a gente não falou até agora, ortogonalmente. O que significa isso? Toda grandeza ortogonal a outra grandeza é porque ela faz um ângulo de 90 graus em relação a ela também, tá? É só isso, tá? Não se preocupem com isso. Então, as informações do problema é a carga, 4 vezes 10 a menos 18 coulomb. A massa, 2 vezes 10 a menos 26 kg, tá? O campo, 10 a menos 3 Tesla. E a velocidade, 10 a 5 metros por segundo. Como todos estão na unidade de medida correta, é só colocar na fórmula, né? Raio é igual a mv sobre QB. Então, o raio vai ser a massa, 2 vezes 10 a menos 26, a velocidade 10 a quinta, dividido pela carga, que é 4 vezes 10 a menos 18, vezes o campo, que é 10 a menos 3. Tudo bem? Então, ó, não se esqueça, quando vai para cima eu troco o sinal. Então, nós temos que o raio é igual a 2 dividido por 4 vezes 10 a menos 26, mais 5, mais 18, mais 3. E 2 dividido por 4 é meio, certo? Vezes o quê? 10, e aí vamos fazer a soma, né? Então, 26 negativo mais 5 é igual a menos 21, né? Menos 21 mais 18 é igual a menos 3. E menos 3 com mais 3 dá 0, tá? E qualquer número elevado a 0 é 1. Então, o raio é 0,5 vezes 1. Raio é 0,5 metros, tá? Mas como todas as respostas estão marcadas em centímetro, para mim transformar isso em centímetro, é só pegar o valor encontrado, multiplicar por 100. Então, o raio é igual a 50 centímetros. Logo, a nossa alternativa correta é a letra C, tá ok? Bom, e chegamos ao final dessa nossa videoaula de resolução de exercícios envolvendo os conceitos de força magnética sobre partículas carregadas em campos magnéticos. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você gostou, deixa aquele joinha pra gente, isso é importante, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte a opção do sininho para receber a notificação dos novos vídeos, tá? Continue estudando física e até a nossa próxima videoaula.